Oi, gente! Primeiro podcast A Vera Café e Educação. E hoje a gente está aqui com uma pessoa maravilhosa, um amigo, um querido, um fofo, que tem um projeto muito bacana, que tem muita coisa para agregar para a gente. Eu acho que não só na educação, mas com um propósito de vida, com ideias, com motivação, com vontade. Porque o projeto que ele toca tem que ter muita vontade, tem que ter muito propósito, tem que ter muita energia, né? E aí a gente está aqui com o Michel Medeiros, né? Teólogo, fez teologia, né, Michel? E tem um projeto lindo chamado Projeto Construir. E fala um pouquinho pra gente desse projeto, Michel. Se apresenta, se fizer vontade, um café para todo mundo, Legal, né? Fabiola. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E é um prazer estar num lugar bacana falando do que você ama. É muito legal, Sim. né? O projeto construiu uma escola de educação infantil. A gente atende crianças de 3 a 5 anos e 11 meses, né? Uau. Elas saem dali para o que é hoje o primeiro ano. Que Aham, na nossa época, alfabetização. que a nossa época era o CA. Não é É, isso? a gente tá velho. Não, céu, não faça isso. Tiloco, teteco, pipoca, sei lá, pipoca. Não, sonho de Thalita. Eu fui alfabetizada com sonho de Thalita. Hoje em dia é primeiro ano. Aham. Então, e E ele é um projeto. Por que que é um projeto? Porque ele é social, as crianças não pagam nada. Elas de fato Nossa, estudam de graça, apesar de todo o custo que uma escola tem. E o meu trabalho, dentre outros, o principal hoje é captação de recursos, né? para esse projeto. Para esse projeto. E por que que ele é um projeto social? Porque, na verdade, eu sou pastor, Uhum. né? Há 18 anos atrás, quando nós criamos o Projeto Construir, eu era pastor de uma igreja na Cidade de Deus. A Nossa, gente fica numa rua, a Quintanilha, que ela dá para a Cidade de Deus. A 200 metros tem uma eu barreira. fui lá no projeto. É, Fui lá. a 200 metros tem uma barreira do tráfico, onde você passa dali e já começa o tráfico de drogas. Em frente à escola tem os garotos já do radinho e tal. Então a gente está bem Entendi. numa comunidade mesmo, né? Entendi. O que te levou, Michel? Você estava em casa e, né, trabalhando, seguindo a sua vida, sempre inserido na igreja, né? Mas qual foi a sua motivação? Porque Pedro não tem 18 anos, né? Não, o Então, Pedro tem 10. então, o Pedro é filho de Michel, lindo. Qual foi? Porque assim, eu digo isso porque o que me levou. Eu sempre fui professora, mas o que me levou até a escola foi todas as dificuldades que eu tive com o nascimento da Júlia, Uhum. né? No caso do projeto Construir, qual foi teu propósito? O que te levou a entrar, né, nesse sonho, nesse caminho? Fabi, simples. Tem uma estatística que diz que tem 3.500 crianças na região da Cidade de Deus sem escola. Meu Deus. Crianças da idade de educação infantil, né? O município não tem escola para essa demanda toda de crianças. Não tem. Essas crianças estão sem escola, né? Uma escola de educação infantil custa no mínimo R$ 1.000 por mês, no mínimo, né? Talvez esse seja o orçamento familiar daquelas famílias ali, Sim. né? Era muito comum no entorno da igreja que eu pastoreava ter placas na casa, na porta das casas dizendo toma-se conta de crianças. Sim, muito comum. R$ 60 por mês. Isso há 18 anos E atrás. sabe lá como, né? É. Então imagina, eram casas pequenas, apertadas, sem muita ventilação, sem iluminação, e essas crianças passavam o dia inteiro ali, dentro, sei lá, 5, 6 crianças, dentro de uma casa, quente, apertada, provavelmente vendo televisão, Uhum. né? No melhor dos cenários, vendo televisão. A gente não sabe qual é o ambiente dessas casas, se é Sim. um ambiente familiar abusivo, a gente não tem essa informação. Uhum. Então eu via nisso uma grande demanda, porque os pais precisam trabalhar, não Uhum. tem com quem deixar os filhos. Enfim, essa é a história de toda a família com criança pequena, né? Nós tínhamos uma igreja com uma estrutura. A igreja, em geral, ela tem uma estrutura de muitas salas, porque Uhum. no domingo a gente tem um espaço maior para um culto e a gente tem salinhas para as crianças, para os adolescentes. Então a igreja tem espaço físico. Em geral, ela tem espaço físico. E a igreja é um dos prédios menos aproveitados de uma cidade. Em Sim. geral, nós usamos a Isso é uma igreja. cultura nossa, né? Daqui, porque
lá fora, geralmente, a igreja, ela é... Ou eu tô falando besteira? Não, Nos não, não Estados está. Unidos, a igreja... Onde tem uma Algumas igreja, tem uma igrejas. escola, né? Então, essa estatística, existe uma estatística de que as igrejas têm o maior uso durante a semana. Essa estatística veio dos Estados Unidos. Então, por incrível que pareça, lá também tem muitas igrejas que utilizam domingo, né? E talvez 1 ou 2 dias da semana. De resto, aquele espaço físico está totalmente ocioso. E, em geral, é um bom espaço, Sim. né? Não é diferente com a gente aqui. Nós tínhamos, então, uma estrutura física boa e nós tínhamos bons profissionais da área de educação. A minha irmã, hoje ela mora em São Paulo, ela está fazendo um trabalho muito bacana com crianças lá, hoje com crianças deficientes. Mas a Carol, minha irmã, ela era pedagoga e ela trabalhou como professora durante muitos anos. E ela era uma excelente pedagoga. E nós tínhamos outras profissionais na escola, a Lívia, que hoje é minha esposa e que na época não era nem minha namorada. Olha aí, Lívia. Ó, Olha aí, Lívia. Lívia chegou nessa história aí. a nossa olha. relação nasceu ali. Você se E- apaixonou pela dedicação da Lívia. Isso, É isso? isso. A Lívia, ela dava aula de reforço escolar para as crianças. Olha que legal. Não era uma escola de educação infantil, ela dava aula de reforço escolar, ela tinha uma turma. E juntou Carol, minha irmã, e a Lívia, hoje minha esposa, e elas tiveram uma ideia, então, e a gente conversou sobre criar uma escola, né? A ideia de ter uma escola gratuita foi minha. E eu falei, bom, eu vou correr atrás De de recursos. levantar os recursos, né? Começou então de forma voluntária, com profissionais voluntários. As professoras que hoje estão lá, elas começaram sem formação e elas entraram para a faculdade de pedagogia, fizeram especialização e algumas Olha, delas que têm mais legal. de um mestrado hoje. Nossa, Né? que legal. Então, ao longo desses 18 anos, a nossa estrutura propósito física e mesmo, intelectual foi crescendo. Foi crescendo. Então, a história do projeto Construir é legal não só pelas crianças que a gente alcança, mas pelas professoras que eram nasceram e cresceram ali na Cidade de Deus, não tinham faculdade e começaram a trabalhar ali no projeto Construir com o que tinha, né? E a gente foi desenvolvendo. Veja, de acordo com a lei, a gente não poderia ter começado como começamos. Não. Sabe? A gente não podia. Só que existe uma passagem na Bíblia que é muito inspiradora, né? Jesus estava diante de uma multidão faminta, ele tinha acabado de dar os seus ensinamentos e ele diz: não posso despedir essa multidão porque vai todo mundo morrer de fome no caminho. Eles tinham que atravessar um pequeno deserto. E aí Jesus falou assim: eu preciso dar comida para essa multidão. E aí ele pediu para os discípulos reunir o que eles tinham de comida. Só tinha um menino nessa multidão de 3.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixes. O menino deu para Jesus e Jesus multiplicou. A ideia é: oferece para Deus o que você tem. Você só tem 5 pães e 2 peixes, coloca na mão de Jesus e deixa ele multiplicar. O que a gente tinha? A gente tinha um espaço físico e a gente tinha 2 profissionais. E uma demanda gigante, né, de crianças sem escola. Um problema enorme no Rio de Janeiro. A isso. gente No começou. Brasil, né? A gente começou. Uma vez eu recebi da prefeitura uma multa. A prefeitura chegou lá e multou. Eu lembro que a época foi R$ 500. E ele botou lá. Eu peguei o papel e rasguei e joguei fora. Eu achei um assinte a gente oferecer educação de qualidade, gratuita, para crianças que estão ociosas em casa. E a prefeitura multar a gente. Sim. Enfim. Quando ela devia, né, proporcionar recurso para poder pegar com parceria, né? Exatamente. Porque não tem vaga. Chegar para mim e dizer: Michel, o que vocês estão precisando para a gente legalizar isso aí, fazer uma parceria e pronto. Mas não, nunca conseguimos isso, sabe? Foi na cara e na coragem. Pelo contrário, todas as barreiras que a gente enfrentou, quer dizer, todas não, mas muitas barreiras que a gente enfrentou ao longo desses anos, foi estabelecido pela prefeitura, com um monte de regras e normas que não se encaixam na realidade da favela, sabe? Para a gente conseguir existir, funcionar e oferecer o que a gente vem oferecendo. Entendi. Enfim, mas a gente foi assim, com os recursos que a gente tinha, com as possibilidades que a gente tinha, a gente começou uma escola, que, E hoje, assim- que hoje é uma escola campeã. Linda, linda. E assim começou o projeto Construir. E, Michel, lá atrás, quando você sentiu, qual foi o momento que você observou que você começou a impactar na vida dessas pessoas? Quando que vocês, enquanto projeto, você, sua irmã, Lívia, começaram a colher aqueles resultados de tipo assim, nossa, a gente está fazendo uma diferença na vida? Porque a gente escuta muitas histórias em escola,
o quanto o professor, né, às vezes com uma palavra, uma aula, uma ação, uma atividade, ela pode impactar a vida de uma criança. Imagine um projeto. Imagine você oferecer para aquela criança que não tinha outro lugar para ir a não ser a casa da tia Lucinda, toma-se conta de crianças, com aquele urso com a cabeça caída na porta da casa, aquela a plaquinha de papelão, né? E aí? Quando que caiu essa ficha assim? A gente está impactando a vida dessas crianças. Então, vou te contar algumas histórias. Tem a história de um casal de irmãos. Vou ocultar o nome deles. Por motivos Sem problema. óbvios. Ah, o Joãozinho, né? O Joãozinho e a Maria. Filhos da mesma mãe, de pais diferentes. O pai de um deles estava preso e o pai da outra era motoboy. Tá? Ela morava num barraco, ela foi despejada do barraco. Essa é a nossa primeira turma. Por que eu estou contando a história desse casal? Porque foi a nossa primeira turma. A pergunta é, quando foi que começou a cair a ficha de vocês do que vocês estavam fazendo, né? Do impacto. E ela foi despejada do barraco. Quem acolheu essa família? Os traficantes. Então eles ficaram morando na casa onde se guardava armas e drogas. Meu Deus. Teve uma segunda-feira que esses dois irmãos não foram, era um casal. Esses dois irmãos não foram porque ela, 3 anos de idade, se engasgou com uma bala de pistola. Foi parar no Lourenço Jorge. Esse menino, ele era muito agressivo, muito agressivo. E era comum ele dizer que quando crescesse ia matar a tia Lívia. A tia Lívia é minha esposa. Lívia, pelo amor de Deus. Quando eu crescer, eu vou matar a tia Lívia. Ele era muito agressivo. Esses dois alunos, eles estudaram com a gente por 4 anos. E no último ano deles, na formatura, na festa de formatura, que a gente sempre tem festa de formatura, um menino, ele chorava muito, porque ele não entendia por que a mãe dele ia tirar ele da escola. Ai, meu Deus. Ele não entendia, que acabou, que agora ele vai para outra escola, né? Na cabecinha dele, minha mãe tá tirando da minha escola, me tirando da minha escola. Anos depois, já adolescentes, eles voltaram. Só que eles voltaram no domingo de manhã para a igreja. E eles pediram para ir à frente. Cantar um louvor. Te agradecimento. E eles disseram que estavam na igreja. Sabe? Então, ele não virou bandido. Né? O pai dela ainda estava preso. No último ano, a mãe dela estava grávida de gêmeos. Do pai, porque fazia visita íntima, né? Infelizmente, os filhos, as 2 filhinhas gêmeas dela não estudaram com a gente, conseguiram escola no município. A gente queria que ela tivesse vindo. Mas essas crianças cresceram, continuam morando na favela, mas estão na igreja. Esse é o nosso trabalho, né? Esse é um dos nossos trabalhos. Vou contar uma outra história menos dramática, bem menos dramática que essa. Mas é lindo. Eu acho que a gente fala tanto de propósito, de gestão, de educação, mas a gente só sente o tamanho da nossa obra quando a gente entende o impacto que ela causa, sabe? E às vezes pode ser um pequenininho para outras pessoas, mas a gente sabe que é profundo para a vida dessas crianças, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. O outro é o Guilherme. Vou falar o nome dele, porque essa história é menos dramática. O Guilherme, os pais dele moram lá. A Cidade de Deus, que é onde fica a nossa escola, ela é dividida por várias pequenas comunidades, né? A gente alcança uma comunidade da Cidade de Deus chamada Pantanal. A família do Guilherme mora no Pantanal. E numa casa muito humilde. A primeira turma, a professora uma vez perguntou para eles: o que vocês querem ser quando crescer? As respostas foram assustadoras. Um disse: eu quero ser motoboy. O outro disse: eu quero vender guaravita na praia. E o outro disse: eu quero lavar carro. Veja, nada contra a dignidade dessas profissões, mas são subempregos. Sim. Estão na categoria de subemprego. A gente não espera que uma criança sonhe isso. Porque a gente espera que a criança diga: eu quero ser bombeiro, quero ser médico, eu quero ser astronauta, né? A gente não espera que o sonho das crianças seja esse, um subemprego. Porque descobrimos que essas eram as únicas referências dessas crianças. Elas só tinham contato com essa realidade, né?
Enfim, começamos um trabalho chamado Dia do Trabalho. Toda quinta-feira a gente chamava um amigo e ele falava da profissão dele. Então levamos dentista, médico, militar, Excelente bombeiros. estratégia, né? Porque, É, na verdade, vocês iam mostrar todas as profissões para aquela realidade que as crianças não tinham, né? sim, Porque ali, na comunidade, elas iam encontrar, assim, o auxiliar de hortifruti, subemprego. sim, sim. Enfim, esse não foi o único trabalho que as professoras fizeram, né? São 4 anos de dedicação intensa sobre as crianças e o Guilherme, de quem eu tô falando, que é da nossa primeira turma, hoje está um galalau, com 20 e pouquinhos anos. Ele está fazendo medicina na USP. Nossa. A família dele ainda mora lá, mas ele está em São Paulo e ele é jogador profissional de handball na faculdade. Uau! Ele está fazendo medicina e o sonho dele é ser cirurgião cardiovascular, Nossa. né? Então, assim, ele não vai ser. Ele não será motoboy, Não. né? Não será lava-jato, né? Nem vai vender guaravita na praia. Ele vai ser cirurgião cardiovascular. A gente tem um outro mais algumas histórias dessa turma. A gente tem a história da Milena, que estava nessa turma junto com o Guilherme e hoje ela faz psicologia. Nossa. E ela vai casar. Eu tô falando de algumas histórias de crianças que a gente ainda tem contato, porque moram ali na É isso comunidade. que eu ia te perguntar, se vocês conseguem fazer algum acompanhamento depois da vida dessa criança, Não né? com todas as crianças, mas com as crianças que ainda moram na comunidade, passam por lá e dá tchau pra gente, a gente tem contato com elas. Aham. A Milena tá fazendo psicologia, nós temos um que eu perdi o contato com ele, a mãe dele viajou para Minas Gerais, se mudou para lá, que o João Vitor. Até o último contato que eu tive com ele, ele estudava na Cefet, né, que é uma escola técnica, e naquele ano ele e a turma dele ganhou um campeonato sul-americano de robótica, Uau. né, pela Cefet. Então, assim, são histórias muito legais. Tem uma outra menina, a Esther. A Esther está fazendo biomedicina. Né? Ela também mora ali na rua, com ela a gente tem bastante contato. Ela ganhou uma bolsa para estudar na Universidade de Portugal, Caramba. mas ela não teve grana para se mudar para Portugal, morar em Portugal, se sustentar lá. Então ela faz biomedicina aqui no Rio de Janeiro mesmo. Então são algumas histórias de crianças que já não são crianças, né? Sim. Hoje são jovens, ainda moram ali, a gente tem contato com elas e a gente sabe como elas estão, né, no que diz respeito à educação e profissão. E aí isso é vocês muito conseguem legal. acompanhar, né, esse impacto que o projeto Construir conseguiu fazer na vida dessas crianças, né? Exatamente. E, Michel, a educação infantil, o projeto Construir é para a educação infantil, né? A primeira formação da criança. Uhum. A gente diz que é a primeira infância, né? Aham. É aquela onde, de acordo com a neurociência, até 7 anos de idade, a criança aprende tudo o que ela vai precisar para o resto da vida. Então, todas as ferramentas que a gente vai precisar alcançar em algum momento, a gente aprende na primeira infância. E é um público extremamente feminino, né? De professoras, de auxiliares, berçaristas. Como é que vem o Michel, né, nesse público, trazendo um projeto onde que as pessoas precisam se entregar, precisam acreditar? Como que você acha que consegue entrar nesse universo como gestor? Porque você é um gestor de uma escola de educação infantil, Uhum. que é um projeto, mas é um gestor homem, né? Um gestor que, né, que está lá com a Lívia, com a sua família. Você tem alguma dificuldade para desenvolver isso com as professoras, com as famílias, entrar em assuntos, às vezes, muito peculiares com as mães, né? Existe alguma dificuldade? Então, Fabi, na verdade, tem excelentes profissionais fazendo isso lá. Eu não faço essa parte. Não faz. Eu não tenho contato direto com os pais, né? O meu contato com eles é acidental, não é direto. Eu tô ali com muita frequência no mesmo ambiente. É mais a Lívia. É mais a Lívia, né? E a coordenadora. E a coordenadora pedagógica, que é uma excelente coordenadora. Então, elas fazem esse trabalho. Entendi. Né? O meu trabalho
olhar o todo, ver se está acontecendo e é mais captação de recurso, Entendi. né? É onde eu me envolvo direto. E captação de recurso. Eu acredito assim, eu sou gestora de uma escola privada. É muito difícil. Aham. É muito difícil. Tudo que você vai fazer na escola é 2.000, 4.000, 6.000. Você vai fazer uma sala, quando você vê o teu orçamento já está em 7.000 reais. Aham. Me fala aí, qual é o segredo? Como consegue? Você eu tava brincando antes com o Michel, que eu conheci o Michel fazendo lives de investimento, né? E para mim a formação dele era alguma coisa ligada à economia, administração, né? Mas não, ele fez teologia. Mas eu acho uma arte, porque assim precisa de muito conhecimento, precisa de muito controle, precisa de muita energia para levantar o orçamento para isso tudo. Como é que você conseguiu durante 18 anos, né? É. 18 anos manter uma escola. Eu acredito que você muitas vezes deve ter se esquecido de você, né? De Lívia, de Pedro. Deve ser muito complicado acordar todos os dias. Eu, dia 4 dia do mês, eu já falo assim, meu Deus, amanhã tem folha de pagamento. Aham. E aí, como que você consegue, Michel? Me fala. Fabi, eu vou começar de trás para frente. Vou dar uma resposta rápida de uma história que é muito grande. Há 7 anos atrás, eu estava com burnout. Meu Deus, Eu não e sabia. Lívia. Eu e Lívia. Caramba. Foi o que me afastou dessa igreja que eu pastoreava, né? Que é a igreja e a escola. E nós sentamos, eu e a Lívia, de frente para o nosso psiquiatra, que é maravilhoso, Roberto Ailmer. E ele fez uma pergunta, dentre outras, para a gente. Ele perguntou: qual é o plano pessoal de vocês de vida? Qual é o sonho de vocês? Não vale falar de trabalho. Quando ele disse qual é o sonho pessoal de vocês, não vale falar de trabalho, a gente ficou pensando, um olhou para o outro. A gente não tinha sonho pessoal, né? Porque essa minha resposta, que você me fez uma pergunta assim, às vezes vocês esquecem de vocês, né? A gente se deu conta de que a gente nunca se lembrou da gente, entendeu? Não, eu te fiz essa pergunta porque dono de escola, sem ser de projeto, Aham. já se esquece. É. Né? Eu tive um bate-papo aqui com o Thiago e com o Alex, a gente falou muito sobre isso, sobre dedicação integral, né? A escola, a educação é uma entrega. A gente está sábado e domingo na escola vendo obra, vendo esgoto, vendo sala, vendo pintura. A gente tem uma vida, um empresariado solitário, porque, nossa, eu vou precisar demitir um professor, o que isso vai impactar na vida dessas famílias, como é que eles vão reagir, como é que eu vou fazer. Isso eu estou falando de um gestor de uma escola privada. Aham. E a gente, muitas vezes, a gente deixa a gente de lado. Então, como vocês conseguiram, durante esse tempo todo, se esquecendo, deixando de lado mesmo? É um desafio. Se eu dissesse para você que foi muito trabalho, muita inteligência, muita estratégia, é mentira. Na verdade, foi um grande milagre. Porque é isso. É uma Sim. escola que tem um custo fixo com um piso salarial de professores estabelecido pelo MEC e tudo mais, e que vive há 18 anos com a oferta e a generosidade de amigos, conhecidos e de pessoas que às vezes nunca pisaram lá na maioria das vezes, mas conhecem o nosso trabalho, conhecem a gente, acredita e confia no nosso trabalho. Mas isso é muito difícil, Fabi. E a gente viveu de milagre mês a mês. E a gente tem vivido de milagre de mês a mês há 18 anos. Né? Eu imagino. De gente que é muito generosa. Né? Algumas pessoas estão com a gente desde o início, né? Mas outras não. Então a gente tem uma rotatividade de pessoas que não. Eu vou ajudar por um ano com um valor X por mês. Né? E ela ajuda por um ano. Só que no ano seguinte a gente precisa continuar com aquele valor e eu preciso captar novas pessoas. Né? Então é um trabalho constante de captação de recursos, né? E que vai durar pelo tempo que o projeto Construir durar. Né? E Deus sempre faz milagres. Sempre faz milagres. Né? Às vezes entra um valor na conta que você não conhece a pessoa, não sabe de onde veio. E você não tem nem o contato daquela pessoa para dizer, poxa, muito obrigado. Entendi. Né? É alguém que se conecta mesmo com a obra, né, de vocês e com os resultados, com
com a gente contando, por isso que também é muito importante. Às vezes a gente não tem essa noção, sabe, Michel, de conhecer as pessoas e divulgar o trabalho, e divulgar o projeto, divulgar algo que aquela pessoa vem fazendo de uma forma muito honesta, muito bonita. E a gente não sabe o tamanho que isso pode impactar. Porque às vezes, se a gente contar, por exemplo, naquele dia que eu fui lá, eu fiquei tão emocionada. Eu não me furto de falar isso, né? Cara, é tão difícil você. Eu vou ficar até emocionada agora, porque eu amo educação. Eu amo educação. Então, quando eu vejo alguém trabalhando com educação, com essa entrega que vocês têm, é de emocionar. Porque é muito difícil você falar para uma professora o cuidado que ela tem que ter com a sala, com as coisas, o cuidado que aquela criança merece quando chega na escola. Quando uma família contrata a sua escola, ela está depositando em você a coisa mais preciosa da vida dela, que é o filho dela. E aí, quando você abre as suas portas para receber aquela criança, eu, Fabíola, sempre tive assim, cara, tem que ser o melhor lugar do mundo. Tem que ser um lugar mais aconchegante, mais acolhedor. Eu tenho que preparar, e isso hoje em dia é muito difícil. Você ter pessoas que tenham isso de forma natural. Você tem que plantar sementes, você tem que cobrar, você tem que estar buscando. Quando eu entrei no Projeto Construir, Michel é mágico. É lindo. É cada detalhe pensado, bonitinho. É cada salinha ilustrada com as coisas que eles fazem. E naquele dia eu falei assim, cara, esses professores devem ganhar muito bem aqui. E é muito lindo ver isso. Então, assim, eu imagino o quão deve ser precioso o trabalho de vocês e o quão deve ser maravilhosa a formação dessas meninas para deixarem aquele lugar daquele jeito. Sabe? Elas são boas. As salinhas, elas são... Pode ser até sem elas saberem, tá? Não sei se elas sabem disso ou não, mas as salas, elas são todas baseadas na neurociência, onde a criança está produzindo e está colocando ali a produção dela. E a criança se lembra todo o tempo da produção dela e com isso o aprendizado vai se tornando significativo. Elas sabem, porque o nosso método é socioconstrucionista. Como é que é? Você que é a pedagoga. Vocês são construtivistas. Construtivistas, sim. Sim. Então, esse é um princípio mesmo do método pedagógico da escola. Entendi. Elas estão muito conscientes disso. Porque é lindo. E eu imagino, e aí o que eu estava falando, o quanto é importante a gente ver e a gente divulgar e a gente projetar para que o projeto possa ter recurso para poder manter essa situação. Olha que coisa interessante, Fabi. A minha maior dificuldade enquanto captador de recursos é conseguir explicar para um financiador em potencial a importância da educação como ação social. Sim. Porque as pessoas estão muito dispostas a ajudar com comida. Elas querem dizer, não, eu quero dar então comida para essas crianças. Eu digo, não, elas não precisam de comida. Né? Sim. A família delas tem dinheiro para dar comida para os filhos. O que essas crianças precisam de educação. Né? De possibilidades, né? E aí as pessoas dizem, mas esse é um papel do Estado, do município, do governo. Tá, mas não tem escola, o que a gente faz? A gente pode passar a vida inteira reclamando do governo, né? Ou a gente pode criar uma escola e colocar essas crianças. Sim. Né? E aí a opção de vocês foi criar essa escola. E sem achar que estamos sendo aviltados pelo governo, porque eles deveriam fazer. Não, toma para si a tarefa. Né? Então as pessoas, em geral, elas dizem assim, não, eu não quero ajudar com dinheiro, eu quero dar comida para as crianças. Eu digo, não. E a visão de ação social das pessoas, em geral, é assistencialista. Sim. É isso, eu quero dar brinquedo para as crianças. Legal. A questão é, o que eu estou dando para essas crianças é pedagogia. Sim. E qual é o meu custo? Pagar o salário da professora. Sim. Né? Você quer entrar nessa comigo? Esse é o desafio. Quando eu consigo mostrar para esse financiador em potencial de que o trabalho que a gente dá é educação pedagógica,
E isso é muito transformador, né, para a vida inteira dessa criança. E ele tem a oportunidade de participar da formação de caráter, de personalidade e de história, né, e de fundar a base intelectual, moral, espiritual dessa criança. Aí é legal. E entender que lá atrás ele vai ter impactado essa vida, né? A vida toda dessa criança, né? E não só a vida dessa criança, porque assim, quando a gente transforma a gente transforma todo mundo que está em volta dessa criança. Uhum. Eu imagino aí a história, o Guilherme, né? Sim. Eu imagino a família do Guilherme hoje vendo o Guilherme voar alto. Ele ainda não é médico, mas ele já ajuda a sustentar a casa. Olha aí. Já ajuda. Olha o impacto que todo esse adubo, essa sementinha, esse percurso que vocês fizeram na vida do Guilherme está impactando as pessoas da família dele, né? Está impactando as pessoas que vão se inspirar no Guilherme, né? Daqui a nosso próximo podcast vai ser com um gestor também que vem fazendo coisas muito bacanas aqui no Rio. E ele entregava quentinha. Hoje é dono de 30 escolas. Caramba. Ele entregava quentinha. Uhum. Então, e ele conta isso, que as pessoas impactaram ele. Que pessoas de escola. Né? Então, assim, eu acho que é isso. Quando a gente consegue propagar as histórias como as do Projeto Construir, eu acho que a gente tem essa responsabilidade, sabe? O Estado não faz. Ele faz aquilo que ele faz, mas fica faltando. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Porque a gente escuta todos os dias assim: ah, eu tô tentando uma vaga e não consegui ainda. Ah, eu tenho que. Eu faço seleção de meninas. Muitas vezes, assim, eu não consigo trabalhar esse horário todo porque eu não tenho ninguém para ficar com meu filho. Eu não tenho. Ou então, assim, nossa, eu deixei a criança com fulano de tal numa escolinha da comunidade, numa senhorinha da comunidade que toma conta de várias crianças. Podendo estar na escola, né? E não que essas pessoas não possam cuidar das crianças, né? Não que não seja digno isso, mas criança tem que estar na escola. Criança precisa ter essa oportunidade que todo mundo tem de ser um médico, de ser um professor, né? De ser um advogado. E eu acho que a gente precisa propagar essas histórias. A gente precisa, porque eu imagino a correria de vocês para poder fazer a planilha fechar no final do mês e dar conta disso, né, Michel? A gente conta com a generosidade dos próprios profissionais que trabalham com a gente. As professoras não ganham no dia 1º. Elas não ganham o salário integral delas até o dia 10. Né? O dinheiro vai entrando, a gente vai pagando o salário. Né? É aquela correria. Você falou do carinho, da sala e tudo. Existe uma coisa ali, Fabi, que aquilo é mais do que a profissão delas, é a missão. Sim. Entende? Então elas têm uma noção de que existe um chamado de Deus para a vida delas, para elas darem aula para aquelas crianças. E existe uma dimensão do trabalho que está para além da relação meramente profissional. Sim. Né? Vou te contar uma história muito interessante. Tinha uma menina, uma aluna nossa, que uma vez a mãe dela veio me procurar. Me procurou na qualidade de presidente da escola e na qualidade de pastor, porque ela tinha um problema que ela não sabia como resolver. É muito interessante quando pessoas de uma comunidade vêm procurar o pastor. Quando ela procura o pastor, é porque não existe nenhuma outra figura na sociedade que dê conta de resolver aquele problema, sabe? Aquilo tá meio no vácuo, assim, no gap social, né? Ela descobriu que o irmão, o filho do meio, estava molestando a irmã, que é essa menina que estudava com a gente. E ela foi conversar com o filho do meio para saber o que estava acontecendo, por que ele estava fazendo aquilo. Esse menino contou que estava sendo molestado pelo irmão mais velho. Meu Deus! Ela foi conversar com o irmão mais velho, com o filho mais velho. Descobriu que ele foi estuprado por 5 meninos na escola. Ela foi conversar com a diretora da escola. Os 5 meninos que estupraram ele dentro da escola eram filhos de bandido.
a diretora falou, não posso fazer nada. Ela não sabia o que fazer. Meu Deus. Essa família foi acompanhada por mim, né? Graças a Deus, hoje essa menina está casada, é líder de louvor da igreja dela. Ah, meu Deus, que linda. Então, tem coisas que a igreja tem que fazer, sabe? A minha alegria é que a nossa igreja tem um trabalho integral. Ela provê educação, fé, estrutura familiar, aconselhamento, Isso que eu ia falar, acompanhamento dessas famílias, né? né? É um conceito. Hoje em dia, esse é um conceito das escolas, né? Na verdade. E que legal que essa escola caminha junto com a fé, né? Essa história de vocês caminha junto com a fé. Porque hoje em dia, assim, entende que a escola não pode ser só mais a pedagogia. Uhum, A escola, ela cuida da criança e cuida de todo mundo. uhum, Porque muitas vezes a criança está refletindo um comportamento na escola que vem de alguma situação bem cabreira fora dos muros da escola. Ou situações desconectadas. Porque hoje em dia as famílias não estão preparadas para serem pais e mães exemplares. A gente não está preparado para isso, não né? recebemos esse curso. A gente não vem, né, com esse chipzinho, tipo, agora, peraí, não, agora eu tenho que ser mãe. Não vem. Então tá todo mundo muito carente de aconselhamento. Tá todo mundo muito necessitando de uma palavra, de um conselho, de um caminho, de uma direção. E olha que lindo, vocês fazem isso no projeto, junto com a igreja, com famílias que, se as famílias daqui, dessa região, precisam disso, Uhum, eu imagino as famílias na Cidade de Deus. sim. Eu imagino as famílias no entorno da sociedade, né? Então, é um projeto que merece aí o nosso respeito, que merece o nosso carinho, que merece o nosso... Mas, Michel, me conta um pouquinho como você consegue captar esses recursos. Como é que vocês fazem? Vocês têm um cadastro que as pessoas podem fazer? Como é que isso funciona? Então, a ajuda está dentro do meu escopo de alcance, né? No meu network. Então, como eu sou pastor, às vezes eu sou convidado para pregar numa igreja. Eu vou. E o pastor que me convidou, ele me dá abertura para falar do meu trabalho. E eu falo, e convido as pessoas a conhecer, né? Então, hoje, a gente trabalha basicamente com o Instagram, onde a gente posta semanalmente o que a gente está fazendo, né? E a gente tem um link de pagamento onde você pode entrar, escolher o valor que você quer, com o qual você quer ajudar. Você cadastra ali o seu cartão de crédito e vai por recorrência, que ele não pega o limite do seu cartão. E você programa por quanto tempo você quer contribuir com o projeto, construir com qual valor. Então é muito simples, né? A escola está lá, pode receber visitas, você programa, olha, eu posso conhecer a escola? Pode. Vou lá tal dia, tal hora. Né? E você vai no horário escolar, você vai visitar, vai fazer uma visita acompanhada, em geral por mim mesmo. Né? Você vai conhecer, vai ver as crianças estudando em loco, né? E vai ver o que acontece lá. É basicamente isso, sabe? Entendi. Então, eu sou pastor há muitos anos, né? Eu acho que eu fui ordenado em 2002. Então, eu já sou pastor o quê? Há 21 anos. Né? Assim a gente vai falar a nossa idade. Assim fica ruim pra gente. É, Então é isso, pessoas que me conhecem, que conhecem o meu trabalho, que É com sabem que eu sua estou energia ali, mesmo e com de todo mundo que está envolvido que todo mundo está envolvido. nessa história, É, né? então é basicamente isso, assim, com amigos, conhecidos, amigo do amigo, né, que sabe, olha, eu tenho um projeto que eu conheço, tal, você pode ajudar. Eu sei que eles estão fazendo um bom trabalho e gerindo os recursos com honestidade. Órgão municipal não conseguiram, né? Não, a gente nunca conseguiu nenhuma parceria. Parceria. Eu já tive algumas propostas indecentes. Vou te contar uma delas. No início desse ano, eu recebi uma proposta de um conhecido, de uma secretaria, que eu não vou dizer qual é, e tinha 3 milhões envolvido. Meu Deus. E se eu desse a minha, porque nós estamos registrados como ONG, né?
se eu desse a minha ONG, a documentação da minha ONG, para receber esse dinheiro dessa tal secretaria, a gente ficava com 1 milhão, né? Mas o próprio órgão da secretaria, ou alguém desse órgão provavelmente, iria ficar com 1 milhão para ele, né? E eu ia ter que dar conta de justificar esse 1 milhão, né? O outro 1 milhão iria para esse meu conhecido que estava me fazendo a proposta, iria para a ONG dele. Ele me ofereceu, ele pediu porque a ONG dele não tinha as características necessárias para receber, mas já tinha fechado o contrato com a secretaria. A E sua tinha as a características. minha tinha as características, né? Eu tinha que dar conta de justificar o 1 milhão que ia ficar para a pessoa que estava liberando esse valor para o trabalho, né? E óbvio, eu não aceitei. Não tinha como ser diferente. Não dá, não dá pra gente continuar sendo a gente com essa história. E eu não aceitei. Então não é a primeira vez que eu aceito propostas como essa, né? Mas dentro da legalidade eu nunca consegui. Talvez por erro meu, Fabi. Eu não tenho traquejo e eu não tenho conhecimento para conseguir recursos, né, legais que venha do governo, né? E talvez essa seja uma grande Então, gente, fraqueza por minha. favor, quem puder, quem tiver uma indicação que seja legal, porque aqui a gente não trabalha com essa coisa do porque fulano vai dar um jeitinho, né? Nada de É. jeitinho. Que tiver um caminho que possa, que venha conhecer. O projeto Construir é lindo, é de emocionar. Há pouco tempo eles foram aí no teatro, né? Ver Vamos ver Bob Bob Esponja. Esponja, o musical. Toda a galera aqui da Livres ajudou a isso acontecer, esse momento acontecer. Então, quem estiver assistindo, quem passar pelo meu Instagram, né, pelas nossas redes, e puder dar um direcionamento, que às vezes tem isso também, né, Michel? Às vezes a pessoa não tem aquela verba, Mas sabe o caminho das pedras. mas ela sabe o caminho das pedras, ou ela se interessa por esse projeto, ou ela tenha um pouquinho de energia para falar assim, cara, eu gostei muito da história de vocês, eu vou ajudar vocês, né? Eu tenho um conhecido aqui que pode te dar essa documentação. Então, quem souber de como a gente consegue transformar aí essa ONG, esse projeto lindo, numa parceria aí do município, né? Acredito que as crianças vão ficar muito felizes com isso e a gente vai conseguir obter mais vagas, não é isso? Porque eu ia te Sem perguntar dúvida. isso. Tem projeto futuro para o projeto Construir? Então, quando a gente começou os primeiros anos, a gente tinha horário integral. Era de 8 da manhã às 5 da tarde. Que é o ideal, né? Que é o Porque ideal. as pessoas trabalham 8 horas no mercado de trabalho, né? Mas a gente tinha que ter merendeira, a gente tinha que ter comida para almoço, a gente tinha que ter lanche, e éramos nós que fornecíamos tudo isso. Lembre-se, tudo 0,800 para as crianças, o custo é todo nosso. Era muito caro, Muito caro. fora o salário das professoras, que era muito caro. Nós acabamos com o horário integral e passamos a ter 2 turnos, turno da manhã e turno da tarde. Ficou mais barato para a gente. A gente não precisava mais de almoço, a gente não precisava mais de uma cozinheira, né? Pois bem, só que continuou, depois de um tempo, continuou caro para a gente. Eu acabei com o turno da tarde. Hoje nós só temos o turno da manhã. O nosso grande projeto hoje é voltar a ter o turno da tarde. Só que isso quase não chega a dobrar, mas quase dobra o nosso custo, porque eu preciso pagar mais um piso salarial para as professoras que estudam à tarde, né? Mas esse é o meu projeto mais próximo, né? Um outro sonho é derrubar o prédio que eu tenho e construir um prédio com mais salas para a gente alcançar mais crianças. Mas para isso eu preciso de bons parceiros financeiros, Entendi. né? Que não só sustentem a escola hoje, mas que ajudem a gente a construir e se comprometam financeiramente para que os próximos anos a gente possa, né, ter mais turmas, pagando mais professoras, mais auxiliares, Sim. enfim. Então, o meu sonho é a gente expandir essa escola. Sim, porque o ideal é que fosse até o 5º ano, né? O ideal. Porque aí contemplaria toda a formação inicial da criança, né? O projeto é tão bonito, eles saem tão preparados para o ensino fundamental, né? Contemplando até o 5º ano, ia ser
Seria Bacana ótimo. demais, A prefeitura tem um bom trabalho chamado Creche Parceira, sim. né? E eu tô me esforçando há alguns anos para conseguir entrar nesse projeto. Aí eu preciso que abra o edital para a gente. E aí, nessa burocracia toda, eu descobri que a gente não tem um alvará de funcionamento. A área de favela não precisa de alvará, mas por causa de 50 metros eu descobri que no mapa da prefeitura eu não estou em área de favela. E aí existe toda uma complexidade, né, que a gente tenta se encaixar ali, mas eu estou tentando. Né? Entendi. Esse é o próximo projeto. Aí sim a gente começaria com uma parceria com a prefeitura, né, só para as crianças de 3 anos de idade. Até 3 anos, né? Até 3 anos. É porque a gente já começa com criança de 3 Ah, anos. A entendi. gente não tem Não tem berçário. berçário. A gente não tem berçário, né? Então, Então é 3, 4, 5 anos e 11 exato, meses. exato, né? Entendi. Nós já Você cobre a tivemos. pré-escola mesmo. Nós já tivemos berçário, hoje a gente não tem mais. Porque Requer muito um recurso, né? espaço físico grande, a gente precisaria de mais professores auxiliares. Então, eu estou sempre tentando fazer esse cálculo, né, do Dá melhor certo. custo-benefício, né, de como eu consigo alcançar a necessidade das crianças dentro de um valor que caiba no nosso orçamento, na nossa estrutura. Né? Se eu te perguntar pra gente finalizar, pra gente não se encupridar muito, pra poder ficar interessante. Vocês têm noção, você e Lívia, do tamanho da obra que vocês fazem? Porque você já me contou essas histórias lindíssimas. E eu acho que vocês conseguem ter essa dimensão de como é importante o empenho de vocês para a obra. Mas vocês têm noção de quanto é importante o empenho, a obra impregnando a vida de vocês? Nem sei, Fabi. Do quanto o Michel cresceu como pessoa, Lívia, Pedro. Porque outro dia eu tava dando aula ali pro Pedro na escola dominical e Pedro desenhou, era para falar dos sonhos, e Pedro desenhou uma cadeira de roda e desenhou pessoas entregando cadeiras de rodas para as pessoas que precisavam. Olha. Então, assim, essa semente vem de vocês. Eu nem sabia dessa história. Essa semente vem de vocês. Aham. Então, assim, tá aqui. Michel e Lívia têm a noção do tamanho que eles conseguem impactar seguindo com esse projeto Construir e toda a equipe. Uhum. A vida dessas pessoas todas. Mas eu vejo aqui o quanto esse projeto impacta na vida de vocês. Uhum. Eu vejo teu olho brilhar, Michel, falando do projeto. E eu tenho certeza que isso te faz um cara diferente em qualquer lugar que você vá. Sim. Às vezes, Fabiola, quando a vida está muito difícil, o projeto Construir e alguns outros trabalhos que a gente desenvolve na igreja me fazem Pensar. pensar e dizer, não, cara, vamos lá. A gente está fazendo um bom trabalho. Tá difícil pra caraca, mas a gente está fazendo um bom trabalho. Se fosse fácil, todo mundo faria. A vida tá valendo a pena, vamos embora. É isso aí. É isso aí. E que a gente possa cada vez mais trazer histórias lindas do projeto de vocês. Contem com a gente também, comigo, para qualquer coisa que vocês venham aí a fazer. Vamos divulgar a gente que está vendo aqui Café e Educação. Eu quero arrumar muitos padrinhos para o projeto Construir. Legal, Fabi, eu te agradeço. O intuito desse bate-papo não era fazer essa propaganda do projeto Construir. Eu queria trazer o Michel mesmo, porque eu acho que é um cara que não é pedagogo, né? Mas que ele comprou a briga da educação. Ele comprou a briga da educação dessas crianças. E isso faz a gente que vive na educação ter total respeito, ter total carinho, ficar emocionada, sabe? Porque não é para qualquer um, não é mesmo. A gente sai de casa já programando quanto que a gente vai ganhar muitas vezes. A gente precisa de um orçamento fechado todo mês, né?
A gente precisa disso. Aham. A vida adulta faz isso com a gente, né? Uhum. A gente precisa sair de casa sabendo. E, cara, quem faz essa obra não tem isso, né? Não tem. A gente fica pensando Porque assim. a Lívia, que ela trabalha integralmente no projeto Construir, ela com certeza deve ser a última pessoa a receber, Sim, sim. Se não tiver, não recebe. né? Então, assim, não é para qualquer um. Uhum. Então, não, o intuito não era propagar o projeto Construir, era conhecer um pouquinho mesmo. Por que tu teve essa ideia? O que aconteceu? Por que num belo dia eu vou abrir uma escola de graça na Aham. cidade de Deus, É. né? Fabi, tem que ser um chamado. Uma vez, o Pedro não era nascido ainda, né? Então, essa história que eu vou te contar tem mais de 10 anos. Eu e a Lívia morávamos ali na rua da escola, portanto, perto da Cidade de Deus. E o nosso gás acabou. O nosso bujão de gás acabou, né? E a gente não tinha naquela semana dinheiro para comprar gás. Eu passei uma semana junto com a Lívia comendo miojo, esquentando a água no álcool. Botava um pouco de álcool na vasilha, fervia a água e comia. E a Lívia virou para mim e falou assim: Mia, esquenta não, a gente é missionário. É isso, É isso. é isso. Olha, muito orgulho de ter você como amigo, né? Você, Lívia. Eu desejo aí muita coisa boa para a vida de vocês. Que vocês possam pensar em vocês também. Amém. Estamos aprendendo isso. Que vocês são um casal lindo, né? Que o Pedro tá aí também para celebrar isso tudo. E com certeza essa missão, essa sementinha, ela existe. Porque ele é pequenininho e já pensa em ajudar as pessoas, né? Já tá nele. E que eu, como educadora, eu vivo de educação, né? Sustento os meus filhos com educação. Eu fico espantada com a energia que vocês têm, sabendo que todos os meses vocês param para calcular assim, como é que essa brincadeira vai fechar no final do mês, né? E não tem um dia que você não posta essas crianças felizes, Aham. produzindo uma coisa legal, que as salas estão maravilhosas. Então, isso é digno de muito orgulho. Obrigado, Tá? Fabi. Obrigada de verdade por você estar aqui. E conta comigo para sempre. Eu que Tá agradeço pelo carinho e pela oportunidade de É poder isso. conversar um pouco sobre isso. É isso. Tomara que todo mundo tenha gostado dessa história linda, maravilhosa. Michel, quer falar alguma coisa para todo mundo? Bom, quero agradecer de você ter assistido esse programa até agora. Deus te A abençoe. gente é chorão, não tem jeito. Eu já choro à toa, falando do que eu amo, então. Muito obrigado, gente. E olha só, acompanhe essa história de perto. Vão ter outras histórias muito importantes que a gente vai ter por aqui. Vai ter o Leonardo Chucrute. Vai ter uma mãe maravilhosa, que é a Letícia, que ela vai falar sobre o sono. A gente vai trazer uma mãe para falar também sobre a troca da família com a escola. O quanto é importante a gente abrir, né? A Fabiana vai estar aí para falar sobre educação positiva e esse relacionamento das famílias com a escola. Porque muitas escolas têm muito medo de ter as mães dentro da escola, né? E eu falo para vocês, não tenham, abram a escola, coloquem essas mães dentro da escola. Hoje as famílias, elas querem viver experiências nas escolas. E quando elas vivem experiências na escola, elas se tornam parceiras da escola. Né? A primeira escola do Pedro era assim, a gente podia entrar e a gente levava o nosso filho até dentro da salinha dele. É isso aí. A escola não tinha medo que os pais entrassem, É né? isso aí. E a gente vai trazer essa galerinha aí para conversar com a gente. Esse bando de gente bacana pra caramba, que vive educação, não só dentro de casa, porque algumas são mães, né? E vivem educação dentro de casa e se dispõem a trocar tudo que elas aprendem dentro de casa com a escola também e com outras famílias. Então é isso. Muito obrigada por todo mundo que esteve aqui. Obrigada, Michel. E ó, eu vou pedir pro Thiago aí pegar umas imagens do projeto Construir, a gente colocar no final desse podcast para todo mundo ver um pouquinho, né, sobre Legal. o projeto. E quem quiser ajudar o Michel, Projeto Construir, toda a galera, toda a equipe, vai ser muito, muito, muito bem-vindo também. Um beijo para todo mundo e até a próxima.